Pobres, um tema controverso. Quando nós falamos de escolha preferencial pobre, do que nós estamos falando e onde nós vamos chegar? Eu acho que o maior problema quando a gente fala sobre pobreza, sobre injustiça, capitalismo e tudo mais, é que acaba caindo num defeito de vertente. Existem dois jeitos de você abordar um tema. Um com honestidade e o outro como viés de confirmação. Quando você aborda um tema com honestidade, eu tô falando isso daqui porque precisa estipular o terreno onde eu posso estar falando, porque aqui pode ser levado a qualquer compreensão. Se eu falar uma coisa, a pessoa vai falar, comunista. Se eu falar outra coisa, o outro vai falar, tá vendo, defendendo os direitos do blá blá blá. Enfim, o que acontece? Quando a gente entra num tema tão controverso desse, que tem tanta discussão, tem tanta problematização, vamos dizer assim, nós temos que primeiro purificar os conceitos, tentar entender do que a gente está falando. Quando a gente fala de pobre, a gente está falando de pobre em que sentido? Veja bem, nós estamos falando do pobre daquele que, vamos assim dizer, de uma realidade concreta, de uma pessoa que possui necessidades físicas, financeiras, enfim, que, sob certo sentido, está abordada aqui na Sagrada Escritura, ou nós estamos falando de um pobre, vamos dizer assim, um pobre abstrato, ou seja, a gente está falando da miséria da alma, a gente está falando da necessidade, não a necessidade material, mas a gente está falando da necessidade de conhecer Deus, da necessidade de se converter. Nós estamos falando disso? Ou que outra abordagem pode-se ter a respeito da palavra pobre? A verdade é que não é nenhuma nem outra, tem que ser as duas juntas. Quando nós falamos essencialmente sobre o pobre pela necessidade material, e nós esquecemos da realidade espiritual, a gente esquece que o pobre é um sem vergonha de um pecador, né? Um maldito que merece o inferno pelo seu pecado. E quando a gente fala só pela realidade material, a gente esquece que o pobre, ele precisa de fato receber, vamos assim dizer, uma atenção material especial. Uma atenção material. Quando nós pecamos, o pecado original, acontece lá, Adão mete o louco, come o fruto. Onde nós estamos frente a toda a realidade? Veja bem, Deus nos concede o mundo como propriedade, mas não como uma propriedade, assim, arbitrária. Nós podemos fazer o que quisermos com o mundo. Veja bem, nós não podemos fazer o que quisermos com o mundo, por quê? Porque é aquilo que São Paulo disse. Nós podemos, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Essa é a frase, é a ordem de lei no que diz respeito, vamos assim dizer, à lei moral da igreja. Você pode matar uma pessoa, essencialmente. Você pode, ué. Se você não pudesse fazer, isso nunca aconteceria. Nunca ninguém teria feito homicídio, mas pelo contrário, quando dois irmãos nasceram, um matou o outro. Ou seja, a realidade material, ela existe. Então, você pode, mas isso não te convém. E aí vem o que nós entendemos no próximo passo. Qual que é a proibição de comer o fruto? Calma, eu tô só construindo o terreno para chegar na conversa, para chegar no pobre, eventualmente. Tá bom? Então, qual que foi a pena, vamos assim dizer, aplicada a Adão quando ele come o fruto e, por consequência, Eva também? Veja bem, não estava ali em jogo a salvação dos dois. Em nenhum momento houve, pelo menos não na narrativa bíblica, em nenhum momento houve uma discussão, se vocês comerem do fruto, vocês morrerão e não irão para o céu. Não existe essa discussão ali, essencialmente, por quê? Porque, vamos dizer assim, se o céu for um parquinho, os ingressos ainda não estavam à venda. Os ingressos só estariam à venda a partir do momento que Cristo morresse na cruz, tá certo? Então, a pena que Adão recebe é justamente a pena da miséria. Veja bem, o que Deus fala é que o homem vai ter que suar para poder comer. Quando a gente fala do pobre, pobre, beleza. Todas essas situações nós temos que pensar. São muitos pontos para se meditar. Primeiro, o homem trabalhar para receber o seu sustento. Isso é uma implicação do pecado original, certo? Então, o trabalho como obtenção do sustento é uma realidade que se inicia nos primeiros momentos da existência humana. A partir do momento que entra o pecado, vamos assim dizer, pelo menos no que diz a narrativa bíblica, se a gente for considerar isso daqui histórico, a partir do momento que entra o pecado, já fala, para você comer, você vai ter que suar. Então aí já se começa, primeiro passo, tá? O trabalho, ele vamos dizer assim, a relação do homem com o mundo que faz com que o homem consiga obter a sua subsistência material, o trabalho. Aí nós temos uma outra discussão, por exemplo, sobre o desemprego. Enfim, como você pode estar percebendo, essa conversa vai para inúmeras vertentes. É dificílimo reduzir essa conversa a um tópico só, a um ponto, mas
Vamos lá. Então, aqui olhando para a realidade material de hoje. Hoje nós enfrentamos uma realidade chamada desemprego. Sem desemprego não tem dinheiro, sem dinheiro, bom, não tem subsistência material. A subsistência material é um dos aspectos da vida que faz uma pessoa ser pobre. Pobre no sentido teológico que está incluso aqui nas Sagradas Escrituras. É evidente, a gente tem que olhar, por exemplo, Nossa Senhora fala, ali no cântico, ela fala o seguinte: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pobreza de sua serva. Isso é a tradução da Bíblia Ave Maria. Olhou para a pobreza de sua serva ou para a sua pobre serva? Uma das duas coisas aí, enfim, as duas estão certas. Também diz a humildade de sua serva. Nessa situação não está falando propriamente da humildade como virtude, mas justamente da sua, vamos assim dizer, da sua simplicidade. Ou seja, Nossa Senhora ela não possui méritos perante Cristo. Não possui méritos perante Deus. Quando a igreja fala, nós temos um amor preferencial aos pobres, qual é o intuito pastoral que ela tem nessa desgrama para não ficar uma simples fala jogada ao léu em que a gente possa conduzir a nossa mentalidade para qualquer lado? Veja bem, existe uma realidade espiritual em ajudar o pobre. Essa realidade é um certo desprendimento material de si, e quando você se solta dessa vamos assim dizer, desse apego material, sob certo sentido você alça voo ao céu, ao divino, ao sagrado. Quando você dá esmola, quando você faz jejum, quando você apresenta alguma penitência, tudo isso vai, vamos assim dizer, desapegar você da realidade material, que ela não pode ser, vamos assim dizer, satisfeita lá no céu, e vai te apegar a uma realidade sobrenatural, uma realidade que não se encontra aqui nessa terra. Quando nós olhamos o pobre só sobre a perspectiva material e entregamos para ele aquilo que há de material, o que acontece? Mesmo quando existe uma certa espiritualidade e essa espiritualidade ela está fundamentada no material, o que acontece é que você simplesmente condena o pobre. É isso. Então veja bem, quando você olha só um aspecto, o aspecto material, ou seja, o pobre é aquele que precisa de dinheiro, aquele que não consegue emprego, aquele, enfim, que está jogado na rua. Quando você olha só sobre essa perspectiva, você está criando nesse indivíduo a perspectiva de que sua realidade se resume ao material. Quando a realidade de um ser humano se resume ao material, por mais que ele consiga contemplar Deus de maneira indireta, ou seja, consiga adorar a Deus de maneira indireta, ainda assim o seu apego à matéria, que não pode ser satisfeito na eternidade, criará o ambiente da condenação. Entende? Conseguem entender o que eu estou falando? Se não, volta, escuta de novo, continua nesse processo até entender. Em que se resume a salvação? A salvação é um desapego total de tudo aquilo que não pode ser satisfeito na eternidade. Então veja bem, se você está apegado à comida, na eternidade não tem comida, então você não vai conseguir se satisfazer com esse desejo. Se você está com anseio sexual, na eternidade não tem sexo. Então esse anseio não será satisfeito. E essa frustração perene é essencialmente a condenação, vamos assim dizer, analogicamente falando, num sentido mais porco, mais simples, mais rudimentar, que a gente consiga compreender isso usando os nossos sentidos. O céu essencialmente é amar aquilo que há no céu. O céu é essencialmente amar e estar plenamente em Deus. Então o apego deve ser totalmente em Deus e nem um pouco em matéria. Quando você não consegue se imaginar, por exemplo, sem um celular. Nossa, eu não consigo me imaginar. Se não tiver celular no céu, eu não vou ser feliz. Por exemplo, se não tiver internet no céu, eu não vou ser feliz. Se não tiver meu cachorrinho no céu, que é a pira de eu falar das pessoas que no céu não tem cachorro. Se não tiver meu cachorro no céu, eu não vou ser feliz. Bom, essencialmente no céu só tem uma coisa, Deus. Se Deus não é o suficiente para você, nada vai ser. Porque lá no céu não tem cachorro, não tem hot dog, não tem celular, não tem videogame. Só tem Deus. Se Deus não é o suficiente para você, me desculpa. Então acho que o céu não é o seu lugar. Quando nós olhamos para o pobre meramente com a realidade material, ou seja, sua pobreza, sua miséria física, e nós apresentamos para ele soluções, um pensamento, uma injustiça, o que nós criamos nesse pobre? Nós criamos a sensação
ou pelo menos a percepção de que esse mundo se basta, essa pobreza se basta. Ou seja, é como se Deus fosse nos retribuir porque nós somos pobres. Coisa que não faz o menor sentido. Nossa Senhora, ela fala humildade, pobreza, por quê? Porque ela percebe que aquilo que ela recebe é infinitamente superior àquilo que ela fez. É justamente aí que está o sentido da pobreza. Ou seja, eu não sou capaz de pagar por aquilo que recebo. E isso essencialmente é a salvação. Ou melhor, e essa é essencialmente a nossa percepção, ou melhor, a nossa relação com a salvação. É uma coisa que a gente não pode pagar. É uma coisa que, inclusive, o Pai Nosso antigamente era assim, né? Perdoai os nossos débitos como nós perdoamos os nossos devedores. Era essas palavras, não era perdoar as nossas ofensas. Foi trocado o termo, o original mesmo, é perdoar os nossos débitos, aquilo que nós devemos para com Deus. Ou seja, se você perdoa aquele que te deve, Deus vai perdoar o eterno débito e o ilimitado débito que nós temos, que foi a salvação na cruz. Então, se nós entendemos que antes, primeira coisa, a salvação é essencialmente apegar-se e desejar somente aquilo que há de sagrado, o próprio Deus. 2, uma consciência de injustiça, ou uma percepção de que para sermos santos, para sermos católicos, precisamos auxiliar fisicamente aqueles que estão ao nosso redor, vai conduzir aqueles que nós estamos ajudando a perceber que só existe o físico, só existe o material, e isso essencialmente é condenação. Aí a gente tem um ponto, a gente tem, vamos assim dizer, um patamar, a gente tem uma base, um fundamento para conseguir conversar sobre o que é o pobre na doutrina católica, no pensamento católico, no espírito católico, o que é essa escolha preferencial pelo pobre, o que pode ser discutido essencialmente como prática social, política, blá blá blá, todo esse resto, para a gente poder verificar onde nós podemos acertar. Então, primeiro passo, é muito difícil adorar a Deus de barriga vazia. Veja bem, a nossa necessidade de caridade com o irmão não significa que nós temos que dar essencialmente o que está no nosso bolso. Bom, vamos entender que a maior parte dos brasileiros está em débito com o banco, está em débito, está pagando casa, está pagando aluguel, né, não tem dinheiro, vamos usar a palavra aqui, não tem dinheiro. A maior parte dos brasileiros não, a maior parte dos seres humanos não tem dinheiro, essencialmente não tem. E essa falta de, vamos assim dizer, essa falta de recurso cria até um senso de desconforto, né? Ou melhor, essa falta de recurso em relação ao pobre que nós devemos atender. Cria um senso de desconforto, de desagrado, onde nós olhamos para aquilo e falamos, eu não posso fazer nada. Ou seja, você se sente impotente perante aquilo. Eu lembro que teve uma vez que eu estava saindo do Jovens Sarados, que é um encontro que eu participei durante um tempo, um grupo missionário de jovens, e chegou um rapaz numa cadeira de rodas e falou, amigo, faz isso, faz aquilo, tô precisando. Um homem super mal educado, aí já tá aqui, pobre não é flor que se cheire, porque é um ser humano, e todo ser humano peca, e nós ficamos sem saber o que fazer. A gente falou, amigo, a gente não tem dinheiro, mas se quiser a gente reza por você. Aí ele ficou com cara feia, falou, tá bom. Aí a gente rezou. Aí meu amigo virou pra mim e falou assim, cara, o que eu faço nessa situação? Aí eu falei, olha, eu vou falar como eu faço. Eu faço o que eu posso, de resto eu não me preocupo mais. É simples assim, eu faço o que eu posso. Se você puder dar... Eu não posso nem dar um saco de arroz, porque ele não tem onde cozinhar. Não faz sentido isso. Se eu puder dar um lanche, um salgado, naquele dia, naquele momento, é o que eu vou fazer. Se eu não puder, eu não faço. Enfim. Mas fica esse desconforto, esse desagrado de falar, eu não posso ajudar além disso. Eu não posso fazer além disso. Ou seja, esse espírito ele já está intrincado no ser humano. O que acontece? Existe um certo apoio, apego, existe um certo orgulho, até intelectual, em que nós, frente a uma realidade que é maior que nós, vamos assim dizer, todo o sistema, que é o que eles gostam de acusar, frente a uma realidade que é maior que nós preferimos, vamos assim dizer, acusar a todos e por fim dormir com a nossa consciência tranquila do que simplesmente fazer o que nós podemos. Tinha um cara, eu nem lembro qual é, que dizia, o melhor serviço social é o emprego. Eu acho que mais que isso, o melhor serviço social que nós fazemos é, primeiro, evidente, o auxílio no que a gente puder. Se a gente não puder oferecer
financeiramente, a gente pode oferecer nossa força de trabalho, ou melhor, nosso braço, nós podemos carregar as coisas, enfim, doações sempre chegam, as pessoas podem fazer as coisas, mas é até louco isso, porque aqueles que são contra o sistema, eles falam, as pessoas que estão dentro do sistema não conseguem pensar que existe uma outra maneira, ou seja, é preciso que haja empregos para que eu possa trabalhar. E o que nós vemos, essencialmente, é que o trabalho não é intrinsecamente relacionado ao emprego. Bom, para alguém ser empregado, alguém teve que empreender em primeiro lugar. Existem inúmeras pessoas que trabalham vendendo coisas, vendendo vamos assim dizer, sua habilidade intelectual, vendendo sua habilidade gastronômica, enfim. Ou seja, existe um sem número de possibilidades de conseguir, vamos assim dizer, levantar renda. Aqui, a gente pode abarcar 1 milhão de coisas para falar sobre o pobre. 1 milhão. 1 milhão. Então, assim, eu posso empregar alguém, por exemplo, se eu tiver um ambiente. Estando empregado, eu posso não oprimir essa pessoa, porque isso existe, evidentemente. É quase impossível uma pessoa que tenha trabalhado no emprego assalariado e não tenha sido humilhado, ofendido, criticado em algum momento sob alguma condição. Então, assim, é evidente que os patrões podem... Como é que eu posso falar isso? Podem agir com injustiça, agir com demasiado apego aos seus bens, às vezes até por causa de todo o esforço que ele teve que fazer para conseguir obter aquilo. Não existe um modelo pronto, é esse o problema. Quando apresentam um sistema, uma resposta, uma justificativa, por melhor que ela seja, ela sempre vai limitar a uma perspectiva. Nós podemos também ensinar as pessoas, ensinar não, mas vamos assim dizer, motivar essas pessoas a saírem desse estado. A verdade é que esse estado de pobreza, muitas vezes ele não é sustentado pela sua característica financeira. Porque a pessoa ali, ela até sabe que se ela fizer um trabalho e tudo mais, muitas vezes é justamente um problema civilizacional. A pessoa não consegue mais olhar o próximo como pessoa. Aí alguns vão acusar o capitalismo, outros vão acusar o socialismo, outros vão acusar... Enfim, existe acusação para todo lado. Mas nós aqui não somos acusadores. Nós aqui somos o quê? Solucionadores. Somos aqueles que resolvem problemas. Então, o que nós, essencialmente, seres humanos, podemos fazer? Podemos tratar com respeito e com humanidade. Eu lembro que uma vez, eu não estou fazendo isso para me engrandecer, nem falando isso para me engrandecer. Eu estou usando como exemplo. Uma vez, eu acompanhei uma mulher que ela tinha problema com alcoolismo. Problema bem sério. Eu fui na casa dela, dormi, não cheguei a dormir, mas fiquei na casa dela até 2 da manhã, porque ela pediu que eu dormisse lá. Ela foi na porta da minha casa e tudo mais. Eu tive sérios problemas, vamos assim dizer, sérios problemas não, mas acabou gerando um desconforto ali com a minha mãe e tudo mais, porque na época eu morava com ela. Também eu trabalhava no posto de saúde na época, às vezes ela fazia escândalo no posto de saúde pra me ver, pra falar comigo, tudo mais. Por quê? Porque eu era o cara que tratava ela como gente, que eu brigava com ela, porque quando ela tava errado, eu falava as coisas pra ela, enfim, eu tratava ela como gente. Eu olhava pra ela como se olha pra um amigo, pra um filho, enfim, uma pessoa que precisa de ajuda. E eu recomendava pra ela, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso, para com isso, para de brigar, para de ficar gritando. Enfim, não é fácil lidar com esse tipo de gente. É muito cansativo, é muito difícil. É muito difícil, gente. Quem fala, nossa, o amor, escolha preferencial pelo pobre. Nossa, que lindo, que legal, vou fazer isso. Cara, é difícil pra dedéu, porque eles são super difíceis de lidar. E conforme foi passando o tempo, por causa só desse tratamento contínuo, seguido, se percebia uma melhora e uma busca de fugir das situações. Ela chegou a ir para uma casa de recuperação, ela chegou a fazer algumas coisas, tentar resolver alguns problemas, só que no fim ali começou a pandemia, eu fiquei em casa, aí ela sumiu e aí eventualmente ela veio a perder a vida. Mas assim, qual que é o tema? Por que eu usei ela como exemplo? Porque o mero tratamento dela como ser humano, ou seja, eu não olhei pra ela como um pobre, eu olhei pra ela como, eu não vou falar o nome dela, vamos dizer que o nome dela era, deixa eu ver, Maria, o nome, mas como que tem? Eu olhava pra ela como Maria, como Joana, enfim, como ser humano. Eu não olhava pra ela como pobre, eu não olhava pra ela como uma pessoa que eu tenho que ajudar, eu preciso. Não, eu olhava pra ela como um amigo. Pô, você não olha pro seu amigo e fica pensando, nossa,
é o pobre, eu tenho que ajudar o pobre. Quanto mais você alimenta esse espírito, esse pensamento, eu tenho que ajudar o pobre. Não, irmão, você tem que olhar, eu tenho que ajudar o cara ali, que tá na minha frente, o cara concreto, real. Não um conceito abstrato do pobre que tá sofrendo por um sistema que o oprime. Não, ou o pobre ai, nossa, se eu fizer esmola, né, se eu honrar a doutrina católica, se eu honrar o que está no catecismo. Não, irmão, olha pro ser humano que tá ali, é um ser humano, é uma pessoa. Olha a pessoa, fala o nome dela, conhece ele, conhece a história dela da pessoa, evidente. A história dele, enfim, do ser humano que está na sua frente. Conheça ele como ser humano, como pessoa. Quando as pessoas começam a ser tratadas como pessoas, adivinha só, existe um salto civilizacional maior. É aqui que está essencialmente a solução para o problema do pobre. É parar de olhar para ele, ai, o pobre, ai, não, olha para a pessoa, dá um nome. O pobre não, é o João, a Cíntia, a Joana, o Marcos, o Denilson, sei lá, o Francisco. Dá um nome. Primeiro, conheça o nome. Segundo, conheça a história. Ou seja, qual que foi a jornada para que ele chegar ali naquela situação. Cara, cria tudo nisso, o contorno da personalidade daquele ser humano, apresenta para ele como algo que merece ser amado. Não que merece. A gente não merece ser amado. Gente, esse negócio, a pior coisa que tem na religião, em qualquer religião, especialmente na católica, é falar, você merece ser amado. Você não merece, você merece o inferno. Graças a Deus, Deus que te dá a oportunidade de ir pro céu. Mas fala pra ele, existe a possibilidade de ir pro céu se você quiser. Ou seja, apresenta a realidade pra ele. Seja um ser humano. Lide com ele como se você lida... Não, como se não. Lide com ele porque ele é um ser humano. Não precisa de mais que isso. O santo, por que aqui, ó, eu tenho esse livro chamado Matrimônio Santos. É super curtinho, é do padre Tomás, enfim, nem importa. O santo é o quê? É a pessoa que agiu como um ser humano. Quem que é o pecador? É aquele que age como um coiso, como um treco, como como um conquistador, como um demônio na Terra. Aquele que não olha para si mesmo como ser humano miserável, que merece o inferno e por eventualidade Deus quis amar ele e colocar ele no céu, sei lá por quê, porque Deus é bom, né? Ou seja, não tem nenhum motivo para Deus nos amar, nós só merecemos o desprezo e o desgosto de Deus, mas por algum motivo ele quis nos amar, e o pobre também, o pobre, que é um pobre coitado, merecedor do inferno como todo mundo, Deus quis amar ele e falar, não, tem um espacinho aqui, se você quiser vir, né? E se só essencialmente, a partir do momento que você olhar para esse problema e falar, beleza, tem gente sofrendo de fome, existe um problema real, isso é uma pessoa, um ser humano, não é pobre, não é nenhuma categoria teológica, o catecismo não vai explicar para você o que ele é, não, o que vai explicar para você o que ele é ele, a pessoa. Se você conhecendo ele, você vai saber quem ele é. E aí, nós temos a solução para a questão do pobre. Aí a gente pode falar, sistema capitalismo é bom, é ruim? Não importa. Essencialmente não importa. Não existe sistema perfeito. Independente de qual sistema for... Não, vai falar, tá bom, não existe sistema perfeito, mas esse certamente é o pior. Tá bom, vai. Vai lá pra creche. Vai lá ficar brincando com os da sua idade. Meu Deus, a gente vive no mundo real. Pelo amor de Deus. Enfim, não vou nem entrar aqui no mérito da questão. Vai lá ficar brigando com seus irmãozinhos, seus amiguinhos, né? E aí ficam lá brincando de fazer justiça social na internet, falando, não, mas que o pobre... Não tem o pobre não é uma coisa real, o pobre é um conceito abstrato, pobre é um nome, pelo amor de Deus. Gente, vamos ter bom senso, vamos ter, assim, tato. É um ser humano, é uma pessoa, é alguém que você pode amar. E amando, você vai pro céu, como qualquer outra pessoa. Você não precisa amar só o pobre para ir pro céu, mas você também precisa amar o pobre. É esse o problema. O problema é que quando você chega num restaurante, vem o cara ali pedir umas moedinhas, todo mundo já fica tipo, meu Deus, um pobre. É um ser humano como você, não é... E olha só, se for um cachorro... Olha a situação que nós vivemos. Se for um cachorro, ele é mais bem tratado. As pessoas falam, não, tá tudo bem, eu gosto de cachorrinho. Enfim, ser humano que vai estar no céu, você não gosta. Mas cachorro que não vai estar, você gosta. Ou seja, você não quer ir pro céu. Porque no céu vai ter duas coisas, Deus e ser humano. Só isso. Aí anjo também. Mas enfim, ninguém fala mal dos anjos, né? Mas do ser humano todo mundo fala. Todo mundo tem aqueles dos veterinários que falam, como é que é? Não consigo lidar com pessoas, não gosto de lidar com pessoas, vou lidar com animais. Tudo bem, você só não vai conseguir entrar no céu, porque lá no céu você vai ter que lidar com gente. Lidar com quem? Com os outros que foram salvos, assim, que essencialmente não foram pessoas perfeitas na vida.
Foram pessoas pecadoras, como eu e como você. Tá certo? Então, é esse a minha pequena vírgula sobre o pobre. A gente pode analisar esse negócio por inúmeras perspectivas. Inúmeras. Enquanto a gente olhar só por uma, adivinha o que vai acontecer? Um monte de nada. Problemas. Vai acontecer gente morrendo, guerra sendo criada, luta de classe, que é a coisa mais bonita do mundo de hoje em dia. Aí falam, não, mas é porque o capitalista mata o pobre. Tá bom, então vamos fazer o contrário, pegar o pobre pra matar o capitalista. Não, ótima ideia, incrível. Não, incrível, luta de classe, ó. Show de bola, incrível. Ué, se o capitalista mata não, o que você faz? Você educa o capitalista, pô. Pelo amor de Deus. Enfim, você cria lei, você... Enfim, aí você vai para problemas concretos, você não fica ali no... o capitalismo, abstrato, o pobre, abstrato, o proletário, abstrato. Não, cara, vamos pro mundo real, tá bom? Então, essa meus 2 dedos de teologia. Sacanagem. Esses são essa é a minha pequena contribuição. Se você acha que você pode ajudar uma pessoa que tá perto de você, que tá no bairro que você mora, enfim, tá no ambiente que você tá, ajude, seja um bom ser humano e cuide dos seres humanos que estão ao seu redor. Obrigado.